Olá pessoal, bem-vindo ao curso do site rendavariável.com.br que vai orientar você a começar a investir no Tesouro Direto. Então, em primeiro lugar, temos que entender o que é o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a Bovespa para a venda de títulos públicos diretamente para as pessoas físicas através da internet. Então, os títulos públicos são ativos de renda fixa emitidos pelo governo, que vão ser negociados. Como é que nós, pessoas físicas, que de certa forma estamos emprestando nosso dinheiro para o governo, vamos comprar esses títulos através dos bancos comerciais, dos bancos múltiplos e das corretoras. Então, inicialmente, você precisa ter um CPF e uma conta em um banco e a gente estimula que essa conta seja numa corretora. Obviamente, como esses títulos são emitidos pelo governo, eles têm risco baixo, ou seja, o risco de crédito do governo brasileiro é o menor risco dentro do território nacional. Se o governo não tivesse capacidade de pagar suas dívidas, talvez todas as outras empresas nacionais também tivessem em dificuldades. Então, o ativo livre de risco dentro do território nacional é o título público emitido pelo governo federal. Assim como o ativo livre de risco num cenário global é aquele com menor risco de crédito, ou seja, os títulos públicos emitidos pelo governo americano, já que o governo americano é a maior economia, os Estados Unidos têm a maior economia do mundo e, portanto, o menor risco de calote a alguém que está emprestando dinheiro a esse governo tão rico e poderoso. Então, dentro do cenário brasileiro, o menor risco está aliado aos títulos públicos emitidos pelo governo federal. E que, de certa forma, você já está fazendo isso indiretamente na hora que você, através do seu banco comercial, está investindo nos fundos. Então, você tem lá algum dinheiro guardado no seu banco, você decide comprar um fundo, por exemplo, eu trouxe aqui um fundo do maior banco comercial brasileiro, que é o Itaú, um fundo DI, e observem, dentro do regulamento do fundo, ele investe pelo menos 80% da carteira em títulos públicos federais. Mas não somente os fundos DI, mas também os fundos de renda fixa, que mais uma vez vão investir no mínimo 80% da carteira em títulos públicos federais. Então, na hora que você está investindo num fundo DI ou num fundo de renda fixa através do seu banco, você está colocando dinheiro no banco e pedindo ao banco que compre para você basicamente grande parte daquele volume financeiro em títulos públicos federais. E você pode fazer isso diretamente, deixando de pagar aquela taxa de administração que hoje você paga ao seu banco. Observe o crescimento desse mercado no Brasil, né? A gente tem aqui do lado esquerdo o número de investidores cadastrados e eles já atingem aí basicamente mais de 2.600.000 investidores cadastrados, mas que na realidade estão ativos cerca de 700.000 investidores atualmente aplicando no Tesouro Direto através de bancos e corretoras. E nós temos basicamente três tipos de títulos, quer dizer, o título ele é um ativo de renda fixa, mas vocês vão ver que se você souber em que tipo de título investir de acordo com o momento de mercado, ele pode ter uma rentabilidade interessante, superior à renda fixa. Então nós vamos encontrar basicamente três tipos de título, os antigamente chamados de LTN, que são os títulos pré-fixados. Nós vamos, no momento da compra desse título, saber quanto vamos ganhar no momento futuro, você já vai fixar essa taxa de juros no momento da compra. As LFTs, ou os títulos chamados pós-fixados, a rentabilidade dele vai variar de acordo com a taxa de juros, de acordo com o CDI. E as NTNs, que são títulos indexados à inflação, que vão pagar um IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então nós vamos ver daqui a pouco
as características de cada um desses títulos e a rentabilidade e o momento de aplicação em cada um deles. Se você entrar no site do Tesouro Direto, você vai encontrar os títulos públicos que estão disponíveis para negociação. Então a gente vai ter títulos indexados à inflação, seja o IGPM, mas principalmente ao IPCA, mais uma taxa de juros. Nós vamos ter títulos pré-fixados, ou seja, títulos que você vai saber no momento da compra quanto é que vai ser o seu valor lá no resgate. E lá no final da lista, o Tesouro Selic, os títulos pós-fixados, que vão variar de acordo com a variação da taxa Selic. Então, basicamente, para você negociar, o Tesouro Nacional está emitindo os títulos, a BMF Bovespa é a custodiante desses títulos, ela que guarda eletronicamente para você esses títulos. Os títulos não são físicos, você não recebe um documento na sua casa, eles ficam eletronicamente custodiados na BMF Bovespa. Você vai ter uma instituição financeira, mais uma vez, banco ou corretora, onde você vai transferir os valores, vai recolher o imposto de renda e onde, obviamente, você vai iniciar todo o processo para a compra do título. Então, você encontra todas essas informações no site do Tesouro Direto, tá? Você, CPF conta corrente, você vai escolher o agente de custódia, banco ou corretora, você vai fazer seu cadastro no site do Tesouro Direto, você vai receber uma senha provisória, vai reconfigurar sua senha para uma senha definitiva e vai escolher o título e comprar diretamente através do site do Tesouro Direto. Então, mais uma vez, conta bancária em uma corretora, via site do banco da sua corretora ou diretamente no site do Tesouro Direto. Está aí um print da tela do site do Tesouro Direto, onde você vai selecionar a instituição financeira sua cadastrada no Tesouro Direto e, através dela, realizar a compra dos títulos públicos. Taxas. Obviamente você deve estar se perguntando, né? Se eu pago uma taxa para aquele meu fundo DI ou meu fundo de renda fixa no meu banco para comprar o Tesouro Direto, eu estou pagando ali uma taxa de administração. O Tesouro Direto, ele cobra de você uma taxa de custódia, ou melhor, a instituição cobra de você uma taxa de custódia de 0,3%, 0,30%. Então, no momento em que você compra um título, você vai ter 0,3% da rentabilidade paga sob a forma de uma taxa de custódia. Obviamente, as instituições financeiras cobravam, e a maioria delas já deixou de cobrar, uma taxa para intermediação do título. Então, o que está acontecendo é que muitas instituições financeiras, com o objetivo de trazer os investidores pessoa física até elas, têm eliminado a cobrança dessa taxa, e você pode consultar aí no banco, na corretora que você tem conta, ou eventualmente, se você ainda não tem conta numa corretora, no momento da abertura da conta, você se certificar que essa corretora não cobra nada além da taxa de custódia de 0,3%. E, obviamente, ao final de todo o processo, você vai pagar também o imposto de renda sobre uma aplicação financeira, que varia de acordo com o tempo onde você vai ficar posicionado com esse título em sua carteira. Se o resgate for realizado até 180 dias após a compra, você paga 22,5% sobre a rentabilidade, até 360 dias 20%, até 720 dias 17,5% e após 720 dias 15%. Então, o cenário ideal para você cair na menor alíquota do imposto de renda é que você carregue esse título por pelo menos 720 dias. E uma observação adicional, quer dizer, você deve estar dizendo, então eu fui lá no meu banco e encontrei, a gente encontra hoje muitos fundos DI ou de renda fixa com taxa de administração de 0,3%. Então, será que tanto faz você comprar um fundo DI ou um fundo de renda fixa e delegar ao gestor a compra do Tesouro Direto em seu nome? Você está comprando a cota daquele fundo? Ou será que é melhor você comprar pelos mesmos 0,3% o Tesouro Direto diretamente no site do Tesouro? Observe que os fundos de investimento, eles têm aquilo que nós chamamos de come-cotas.
2 vezes por ano, o fundo vai lá e cobra de você aquela taxa de administração. Então imagine que num cenário de investimento, por exemplo, de 720 dias, que dá aproximadamente 2 anos, esse fundo vai tirar de você 4 vezes essa taxa de administração. Então, no momento em que você está acumulando uma rentabilidade, mas num determinado momento você vai lá e pega uma parte desse dinheiro, a sua rentabilidade acumulada será menor ao longo dos 720 dias do que se apenas no final do período, no final dos 720 dias, você for lá e tirar os 0,3%. Então, para fundos de investimento que tem taxa de administração de 0,3%, a compra do Tesouro Direto diretamente no Tesouro Nacional é vantajosa do ponto de vista de rentabilidade. Então, essa primeira aula introdutória de como você negociar, e a partir de agora nós vamos entrar especificamente em cada um dos 3 tipos de títulos que você pode comprar, em que momento e quais as vantagens e desvantagens de comprar cada um deles.